Olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente curricular de História, e é um prazer estar aqui com vocês. E claro que a nossa aula de hoje está bem interessante. E para a gente começar a falar sobre ela, vamos então ao nosso título da aula de hoje? Nossa aula de número 64 tem como título Conhecer para Valorizar. E no nosso objeto de conhecimento, nós elencamos o seguinte: os patrimônios materiais e imateriais da humanidade, cultura e patrimônio. Conceito de patrimônio material e imaterial. Então, meus queridos, vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, meus queridos, na aula de hoje nós vamos falar sobre a questão de patrimônio cultural e claro que nós vamos também ter alguns exemplos, do que é esse patrimônio cultural, que vão se dividir em duas categorias principais, material e imaterial. Mas para a gente entender o que é patrimônio cultural, claro que isso envolve um processo de compreensão da importância da cultura para a sociedade que você vive, tá? Nós somos sujeitos sociais e históricos, estamos inseridos em um meio social histórico também. Então a gente tem que compreender qual é a importância da cultura. Então esse conceito de cultura, é, na verdade, também um viés antropológico. Por quê? Porque a antropologia envolve a compreensão do homem, não só a compreensão do homem, como dos processos e das próprias produções desse homem. Então, a cultura material ou a imaterial são produções humanas. Então, para a gente compreender o que é patrimônio cultural, a gente tem que ter uma noção mínima do que essas produções humanas representam. Então, a gente tem que conhecer costumes, hábitos, a arte e outros aspectos da sociedade também. Um dos grandes exemplos, por exemplo, que nós temos aqui no nosso Amazonas de cultura material, diga-se de passagem, é o nosso Teatro Amazonas aqui atrás de mim, olha só. Teatro Amazonas construído na chamada período da borracha, da economia gomífera. A economia da borracha ou gomífera é a mesma coisa, tá? Então isso é um dos resquícios deixados pelos nossos antepassados aqui para a gente em Manaus e que simboliza aquele momento vivido pela sociedade manauara daquele momento, o nosso teatro, um teatro no meio da floresta que encanta muita gente, que encantou e continua encantando muita gente. Vem gente de vários países do mundo, até mesmo turistas daqui do nosso país, para conhecer o nosso teatro, que tem uma ópera mundialmente famosa, ok? Então vamos continuar com a nossa aula para a gente entender melhor esses conceitos. Mas fica uma pergunta que eu quero lançar para vocês logo de imediato e tentar conversar, para fazer vocês entenderem esse conceito. Afinal, o que é patrimônio cultural? O que você entende por patrimônio cultural? Me acompanha? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. Então, quando nós falamos nessas questões, nós estamos falando das questões das festas típicas e danças que cada local possui. Quer um exemplo? Por exemplo, o Boi-Bumbá de Parintins, ou as festas do Divino que acontecem no interior, Santo Antônio do Içá e alguns outros municípios, festa do Cupuaçu, lá em Presidente Figueiredo, e algumas outras localidades que são famosas especificamente pelo processo de produção de algum produto, de um artesanato ou de uma dança típica. Quer um outro exemplo de cultura material também que é registrado aqui no nosso estado? Teatro Amazonas, que a gente comentou ainda agora há pouco. Então, cada estado escolhe o que vai ter como patrimônio histórico e cultural. No entanto, as pessoas são quem fazem essa cultura, ok? Então, tipos de patrimônios culturais. Já falamos um pouco sobre o que são esses patrimônios culturais, mas de que tipo eles são? Então, o patrimônio cultural é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais
de uma região. No entanto, nessa aula de hoje do nosso Contraturno, a gente vai focar especificamente em produção de cultura material e imaterial, tá? Só apenas nesses dois tipos. Então, foca comigo para a gente ver algumas exemplificações. Então, o que é patrimônio imaterial, que é um dos conceitos que a gente vai aprender hoje? É o tipo de patrimônio considerado intangível, ou seja, que não pode ser tocado, que não pode ser mensurado com medidas, afinal de contas é invisível, é imaterial, não tem forma física. E abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros. E vamos ver então aí com a gente aí alguns exemplos desse tipo de cultura, tá? Imaterial, patrimônio imaterial. A primeira delas aqui é a capoeira, criada pelos escravos no período colonial, que na verdade é uma dança mascarada de luta. Outro exemplo é o tambor de crioula no Maranhão, tá? Claro, de cultura afrodescendente, como a maioria dos exemplos, claro, que a gente vai ver aqui, mas que também sabemos que outras etnias, como os alemães e outros grupos que vieram colonizar o Brasil também, que ocuparam, têm também ali as suas influências. Mas aqui nós temos alguns exemplos mais próximos da gente. Nós temos também o frevo, tá? De Pernambuco, que com guarda-chuvas e roupas coloridíssimas as pessoas saem às ruas para dançar, né, no período do carnaval. Temos também a literatura de cordel, onde as pessoas escrevem seus textos ali, penduram as cordinhas, né? E colocam seus textos expostos para as pessoas lerem. E também tem livros que fazem coletâneas dessas histórias que estão na literatura de cordel. Temos também o carimbó no Pará, aqui o casal aqui dançando aqui ao meu lado, né? Aqui no nosso estado vizinho. Carimbó faz parte do patrimônio cultural dos paraenses. Temos também a festa do Senhor do Bom Jesus, né? Do melhor, Bom Jesus do Bonfim, né? Que é uma dança típica do Nordeste, né, que muitas vezes ali os estados participam, principalmente durante o período junino ali, né, das festas juninas, as pessoas vão e fazem os seus grupos para dançar. Temos também, claro, também as religiões afrodescendentes, como a Umbanda, o Candomblé, e também temos os nossos rituais indígenas, onde se preserva a linguagem, né, se passa o conhecimento a respeito de plantas medicinais, de remédios típicos e, claro, do contato com o divino e com a natureza também. Mas, além da cultura imaterial, nós também temos a questão da cultura material, o patrimônio material. Vamos ver o que ele é? Diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo, que pode ser tocado, o que é físico. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas e etc. Exemplos, tá, que nós vamos verificar aqui de patrimônio material, como, por exemplo, o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, que foi construído durante o chamado ciclo do ouro, da economia do ouro, quando os bandeirantes desbravaram aquela região, descobriram as jazidas de ouro e começaram a explorar, e surgiram cidades a partir daquele momento. Um outro exemplo é o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, tá bom? Que, claro, vai ser criado principalmente durante a chegada, tá? Durante a chegada da família real no Brasil a partir de 1808, muita coisa vai ser criada. Jardim Botânico, Banco do Brasil e alguns outros também. Um outro exemplo que nós temos aqui é o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no Rio de Janeiro, tá bom? Que também construído durante o período colonial, tem arquitetura barroca e muita coisa foi trazida de fora do Brasil para se construir esses prédios naquele momento. E um outro exemplo é o Centro Histórico de Olinda, tá? Em Pernambuco, que é o nosso último exemplo de cultura material, tá bom? Que, claro, também vai ter uma arquitetura muito parecida por conta do período em que eles foram construídos, durante o chamado período colonial, uma arquitetura colonial. Como eu disse, muita coisa vai ser trazida de fora, tá bom? E, claro, como nós vimos no início da nossa aula, nós temos também um grande exemplo de cultura material aqui no Amazonas, que é o nosso teatro, o teatro no meio da floresta, que atrai muita e muita gente até os dias de hoje. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E agora eu quero convidá-los para o nosso Aplicando. Vamos lá? Então, meus queridos, na nossa questão do Aplicando de hoje, nós temos o seguinte: leia o texto a seguir. É tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas,
danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. O texto acima se refere ao conceito de: letra A, história; B, patrimônio material; C, fontes históricas; ou letra D, patrimônio cultural. Então, qual destas alternativas é compatível com o enunciado da nossa questão? Para você que prestou bem atenção na aula e respondeu que a resposta correta é a letra D, parabéns, você acertou. Então, patrimônio cultural é o que se refere àquelas características que nós descrevemos no enunciado da questão. E no nosso comentário nós temos o seguinte: patrimônio cultural são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Bens materiais podem ser edifícios, monumentos, obras de arte, e os bens imateriais são elementos como a dança, a música e, claro, também contos, cantigas e outras coisas que podem ser repassadas através, por exemplo, da oralidade também, ok? Então agora eu quero convidá-los às nossas considerações finais. Vamos lá? Então, meus queridos, na nossa aula de hoje nós falamos sobre patrimônio cultural. E o que é patrimônio, né? Podem ser bens físicos ou não, não é? Então, esse patrimônio cultural está ligado, logicamente, ao processo de produção humana. Então, antropologicamente falando, essa palavra é bem difícil, né? Toda forma de produção do ser humano, sejam prédios históricos ou danças típicas, qualquer uma dessas coisas são patrimônio cultural de uma sociedade. E claro que, por sua vez, né, a cultura está ligada ao processo de formação da identidade de um povo. Me reconhecer como amazonense, como brasileiro ou pertencente a uma comunidade X ou Y está associada à cultura que eu carrego comigo. E claro que essa produção de patrimônio cultural também, como nós vimos, tem duas formas que nós verificamos hoje. Não quer dizer que seja só essas duas. Tem outras também, como a questão da natureza e mais algumas outras. No entanto, nós verificamos, por exemplo, aqui a produção de cultura material, que está associada à questão física. Por exemplo, prédios históricos como o nosso Teatro Amazonas ou ainda a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, são exemplos de cultura material, que é tangível, que é palpável, que é concreto. Mas também nós temos a cultura imaterial, tá? Que podem ser, por exemplo, danças, né? Como nós vimos a exemplo aí da capoeira, que era uma luta disfarçada de dança. Nós temos também o carimbó no Pará, aqui ao nosso lado. Temos o boi-bumbá de Parintins aqui próximo da gente. Então são alguns exemplos de cultura imaterial, ou seja, que não podem ser tocados, que não são mensurados fisicamente, mas que fazem parte do processo de formação de identidade de um povo. Tanto a material quanto a imaterial fazem parte da história e tem importância, sim, para uma comunidade nesse processo de formação de identidade, ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. E você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!